graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 7, Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. Capítulo 5, a humanidade de Cristo. Tópico 1, Cristo teve parentesco humano. E tratamos os seguintes assuntos. Qual o significado da genealogia de Jesus Cristo dadas por Mateus e Lucas? Quais os exemplos da vida de Cristo que mostram como ele se submetia às leis humanas? E hoje, no tópico 2, Cristo apresentou aspectos humanos. Amados, observe que Cristo apresentava aspectos físicos normais de um homem é evidente nas páginas do Novo Testamento. Né? E lá em Hebreus, no capítulo 2, do versículo 14 ao 17, diz que Jesus se tornou carne e sangue, como seus irmãos em todos os aspectos. Então, vamos dar uma olhadinha lá em Hebreus, no capítulo 2, versículo 14 e o 17. Nós vamos ler a parte A de cada um desses versículos. E vocês depois leiam do 14 ao 17, ok? Pois, visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente participou. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, ok? Assim, então, na palavra de Deus, nós temos vários exemplos nos evangelhos desse posicionamento. Nós vamos citar alguns deles aqui para facilitar o seu acompanhamento e o seu entendimento. Lá em Marcos, no capítulo 6, onde Jesus era visto como um homem cansado e faminto. Ele pediu aos discípulos que saísse com ele a fim de descansar. Isso está lá em Marcos, no capítulo 6, versículo 31. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam à vinha. Ok? E também quando Jesus pediu ali à mulher samaritana que lhe desse de beber, ela nada viu de notável em seu físico e respondeu-lhe, João capítulo 4, versículo 9. Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Então aqui, amados, observe, fica assim comprovado que Jesus apresentava feições judaicas, tanto física como no vestuário, ok? Outra evidência de que Cristo era um homem com características comuns é que foi necessário que Judas o identificasse com um beijo, para indicar aos que o procuravam prendê-lo quem era Jesus. Está lá em Mateus, no capítulo 26, versículo 48. Então, vamos entender alguns pontos aqui. O nome Jesus era bastante comum naquele tempo, sendo uma variante ali do nome Josué, usado no Antigo Testamento. Ok? Então, Jesus se referiu a si mesmo como o Filho do Homem, pelo menos ali umas 85 vezes, mostrando a sua voluntária identificação com a raça humana. Lá em Atos, no capítulo 2, versículo 22, Pedro, no seu sermão, no dia de Pentecostes, chama Cristo de Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus. Tá? E Paulo declara lá em Timóteo haver um só mediador entre Deus e os homens. Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Cristo Jesus, homem. Então, muitas vezes, Cristo sentia, como nós já vimos, cansaço no físico. No capítulo 4 do Evangelho de João, lemos: os discípulos o deixaram junto à fonte de Jacó para descansar. Então, cansado após ali um dia de trabalho, Cristo adormeceu no barco em que ele e seus discípulos atravessavam o mar da Galileia. Nós lembramos dessa história. Nem mesmo a violenta tormenta o fez acordar e dormir ali profundamente, até ouvir os gritos apavorados dos seus discípulos.
Tá? Depois você vê essa história, está ali em Mateus, no capítulo 8, versículo 24 e 25. Mas entenda, Jesus sentiu profundamente a dor humana. E pelo menos 2 ocasiões ele chorou abertamente. Tá? Lá em Lucas, capítulo 19, versículo 41, ele pranteou a indiferença de Jerusalém, né? E acompanhou em lágrimas o luto de Maria e Marta na ocasião da morte do seu irmão Lázaro, ok? Uma vez que Jesus se identifica tão completamente conosco, carregando as nossas iniquidades e enfermidades, podemos nos aproximarmos do seu trono de graça, pois sabemos que Ele sente os nossos problemas, as nossas necessidades, e se compadece de nós. Quão glorioso é este sumo sacerdote que se humilha para cuidar das nossas fraquezas e necessidades. Lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 15 e 16, diz o seguinte: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, para socorro em ocasiões oportunas. Nós fizemos uma redução aí, mas depois você pega e faz a leitura desses 2 versículos, ok? Amados, vamos lá, continuando aqui. O estudo da humanidade de Cristo seria praticamente incompleta se nós não conseguirmos responder a algumas questões. E questões essas que são fundamentais para a vida cristã. A pergunta é: por que ele se fez homem? Por que Jesus se fez homem? Você já parou para pensar nessa indagação? Bom, a resposta é a seguinte: Cristo se fez homem para tornar-se o sacrifício perfeito para a remissão do pecado humano. Amém? Então entenda isso aí. Cristo se fez homem para tornar-se o sacrifício perfeito para a remissão do pecado humano. Então, Jesus reconheceu esta sua missão. Ele fala dela lá em Marcos, no capítulo 10, versículo 45. O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Continuando. João Batista chamou Jesus de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está lá em João, no capítulo 1, versículo 29, a parte B. Então, Cristo foi a realização, o antítipo dos sacrifícios transitórios do Antigo Testamento. Estes se repetiam constantemente, mas o sacrifício de Cristo no Calvário satisfez uma vez para sempre a justiça de Deus, com relação aos que iriam crer na obra que ele realizou. Ok? Hebreus, no capítulo 7, versículo 27, diz: Jesus Cristo não tem a necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios. Primeiro, por seus próprios pecados. Depois, pelos do povo. Porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Amém? Então, Cristo se fez homem para ser o perfeito mediador entre Deus e os homens. Se você voltar ali em Jó, no capítulo 9, versículo 33, Jó, ele desejava um tal mediador. Ele fala assim: não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós. Então, ele sentia essa falta, ele sentia essa necessidade. E nós temos agora tal árbitro, amados, digno de se aproximar de Deus e de se compadecer das nossas aflições, dos nossos sofrimentos.
Amém? Então, sendo Deus, ele pode interceder junto ao Pai. Sendo homem, ele pode sentir nossas fraquezas e enfermidades. Então, lembremos as palavras do apóstolo Paulo ali em 1 Timóteo, no capítulo 2, verso 5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Nós já falamos a parte final desse versículo, agora completando aí para você ter essa visão. Lá em Hebreus, no capítulo 2, verso 18, continua Paulo, ele declara também, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer aos que são tentados. Bem, esse é o seu sumo sacerdote, o seu advogado, o seu mediador, amados. Cristo se fez homem para vencer a morte, porque nós não podíamos vencer. A morte é consequência do pecado. Lá em Gênesis, no capítulo 2, verso 17, fala disso. Então, essa sentença ela foi decretada para toda a humanidade. Só Cristo passou por estar vivo sem pecar. Né? Por isso, a morte não exerce domínio permanente sobre o seu corpo. Mas observe quão maravilhosas são as palavras de Hebreus, no capítulo 2, no verso 14. Né? E diz assim, visto, pois que os filhos têm participação comum da carne e sangue. Destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. A única maneira de vencer, amados, né? Foi se sacrificando em nosso lugar, o sacrifício perfeito. Então, não admira, pois, que o apóstolo Paulo declarasse lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 55, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está? Então, para o crente em Jesus, morrer é dormir em Cristo. Como mesmo Paulo afirma, é lucro. Né? É lucro. Já que Cristo venceu a morte em nosso lugar, não devemos lamentar a morte dos crentes, como fazem os incrédulos, que não têm esperança na vida eterna. Amém? Então, nós temos uma expectativa, nós temos uma esperança, amados. E a nossa esperança está em Cristo. Né? Não só está em Cristo, como nós já, simbolicamente, nós já participamos do ritual do batismo, né? Em que você, naquela posição lá, desce as águas e depois ressurge como nova criatura. Amém? Então, nós já estamos encerrando. Por haver Jesus vindo a este mundo como homem, vencendo a morte no Calvário, e por meio da sua ressurreição, sabemos que nós também ressuscitaremos e seremos congregados com os nossos entes queridos que também são crentes em Cristo. E por isso que Paulo exorta lá em Tessalonicenses, dizendo, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13 e 14. Tá? Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, mediante Jesus trará em sua companhia os que dormem. Está reduzido, amados, mas você pode pegar e ler. Né? É um propósito você chegar e aprimorar nos seus estudos. Você tem que pegar e fazer a meditação desse material. Né? Então, Paulo estava falando que não quer que nenhum dos irmãos seja ignorante das coisas que vão acontecer. Como é que vai acontecer? A ressurreição dos mortos, né? Os que vão ser transladados. Nós temos que ter conhecimento do que vai vir pela frente e que nos espera.
e que nós também esperamos. Ok? Então, que nós possamos usar e entender a palavra de Deus. Amém? No capítulo 6, a morte de Cristo. Tópico 1. O que Cristo proclamou da cruz? Quais as palavras de Cristo proferidas no Calvário? E o que significa a palavra expiação? Amém? Amados, observe. Nós, ao encerrarmos esse estudo, nós falamos, né, que nós iremos nos encontrar com os nossos entes queridos, que também são crentes em Cristo. Que nós possamos usar esses estudos para nós estarmos falando para os nossos amigos, para os nossos parentes, familiares, né? Para que todos tenham a mesma oportunidade que você teve, de conhecer a palavra de Deus, de aceitar essa palavra como verdadeira e de seguir o Senhor Jesus nessa jornada, para que todos nós cresçamos em conhecimento e graça. Amém? Você use esse material. Se você gostou, deixe aí o seu like. Se você não gostou, deixe os seus comentários a respeito, né? Tem alguma dúvida? Faça a sua pergunta ali nos comentários. Nós estaremos respondendo, para que todos nós possamos estar cada vez mais cheios da palavra do Senhor em nosso viver. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.